Que a bondade e as misericórdias do Senhor sejam sobre a sua vida. Na série Maturidade e Caráter, hoje nós queremos falar sobre Veja Além. E para isso queremos ler em Números, capítulo 14, a partir do primeiro verso. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará esse povo e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Nosso desafio de viver uma vida cristã de qualidade, acima da mediocridade, de termos um caráter tratado parecido com o caráter de Jesus, nos coloca diante de um grande desafio. Vermos além, vermos adiante da maioria, termos um estilo de vida diferente do mundo e sermos capazes de ver o que os outros não veem. Se nós olharmos para esse texto, ele vem em sequência ao tempo em que Moisés envia 12 espias para conhecer a terra. Eles estavam às portas de possuir aquela terra que era promessa de Deus a Abraão. Tanto esperaram, tanto tempo como escravos no Egito, e agora estavam diante da possibilidade de finalmente possuir a terra. No entanto, quando os espias voltam, 10 deles trazem um relatório ruim. Eles não conseguem enxergar aquilo que precisavam. Eles não conseguem ver o que Deus estava mostrando. Não eram capazes de crer nas promessas de Deus. Por isso o relatório deles é negativo. Não possuiremos, não conseguiremos, não iremos, seremos derrotados, morreremos nas mãos deles. No entanto, 2 homens se levantam no meio deles e dizem: o que nós vimos é diferente. O que nós vimos não foi uma terra que nos oferece derrota, mas sim uma terra que Deus nos prometeu. E se Deus prometeu, certamente Ele nos dará essa terra por herança. É promessa do Senhor desde Abraão. Por isso, nós podemos confiar. Os guerreiros desses povos que habitam a terra hoje serão como nada para nós. Essa era a visão daqueles 2 homens. Eles olharam com olhos diferentes, porque eles foram capazes de olhar com os olhos de Deus. Um olhar confiante nas promessas do Senhor. Sabe, o que nos faz balançar, o que nos faz ficar inseguros, o que nos faz temer e tremer diante dos desafios e dos problemas, é que nós não conhecemos o Senhor de verdade.
e não conhecemos a sua palavra. Desconfiamos da sua fidelidade e da sua capacidade de nos dar resposta às nossas necessidades. Muitos hoje têm preferido ceder à pressão do grupo, preferem viver um estilo de vida que agrade as pessoas nesse mundo, que agradem os colegas, que agradem os amigos, que agradem os parentes. No entanto, Jesus já deixou claro: aquele que não estiver disposto a aborrecer pai, mãe, irmão, irmã, se não estiver disposto a aborrecer esse mundo por amor a Jesus, não é digno de Jesus. Por isso, o desafio que nós temos é de estabelecer a verdadeira prioridade, como Josué e Caleb, vendo além, olhando aquilo que os outros não veem, tomando posição diante das necessidades e dos desafios desse mundo, porque nós sabemos que acima de tudo nos compete obedecer a Deus, servir ao Senhor e andar conforme o padrão de Deus. Por isso, não permita que outras coisas e outras prioridades tomem o lugar do Senhor. Lembre-se, é necessário ter caráter firme para resistir diante da maioria. Josué e Caleb resistiram. Talvez você possa pensar, mas eles não entraram ali na terra. Eu quero dizer, não entraram naquele momento, mas o caráter firme deles os manteve de pé, confiantes no Senhor até o fim. E 40 anos depois, toda aquela geração tinha morrido, mas Josué e Caleb herdaram aquela terra. Eles entraram na terra porque aprenderam a se manter firmes, a não se deixar levar por nada. Eles tinham um caráter firme e confiante nas promessas do Senhor. Eu fecho os meus olhos para ver, eu vejo antes de acontecer. Sim, eu vivo pela fé. Levanto minhas mãos para guerrear, eu dobro os meus joelhos para lutar. Sim, eu vivo pela fé.